bem-vindo você mais uma vez ao Mundo SGP e hoje eu tô com um cara que provavelmente já foi seu professor. Tô com orgulho, uma honra muito grande para mim receber o professor Sandro Bastos. Sandro, obrigado, cara, por ter aceitado e vamos contar um pouquinho da sua trajetória e como anda a educação hoje. Que isso, cara, eu que agradeço. Olha só, a educação hoje é diferente da educação da nossa época, né? Sim. Quando nós trabalhamos, a gente tinha uma certa afinidade, você tinha um certo relacionamento com o aluno. Quantas e quantas festinhas nós fazíamos fora da escola. Hoje em dia você não pode nem sonhar em fazer uma coisa dessa. Certo. É praticamente impossível. Esse elo entre professor e aluno se quebrou muito. Eu sou de uma época que você trabalhava 50 minutos, você perdia 5 minutos para contar uma piadinha e você ganhava 45. Verdade. Hoje em dia, se você contar uma piada, você pode ser processado porque você está enrolando na aula. Né? Então, mudou muito. Mas... É mesmo, Sandro? Nem me fala isso, porque assim, eu estudei, né, com o Sandro, igual muitos de vocês estão assistindo aí. O Sandro está com 33 anos dando aula, diretor aqui na cidade de São Gabriel. E simplesmente, cara, a gente era professor com aluno amigo mesmo. Terminava a aula, eu peguei aquela fase da adolescência ali com ele, né, Sandro? Verdade. Vamos fazer um churrasco depois da aula. O primeiro a ser chamado era o professor, o Sandro era um dos mais chegados da gente. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, ele falando que... mas não é só na área de educação, de professor-aluno, cara. Muitas relações hoje têm essa queixa do distanciamento do jovem com o adulto, assim. Na realidade, a gente observa o seguinte, com essas leis que vêm propiciando o aluno, eles desestimularam um pouco e a gente acabou ficando desestimulado como profissional de ter essa relação, porque você tem que cuidar do que você fala para o aluno hoje. Você tem que ter uma noção do que você vai falar. Dependendo do que você vai falar, você pode se reverter contra você. E muito vem dos pais também, que tem esse interesse, que o processo não vem do aluno, vem do pai, né? Exatamente. O pai fala, ofendeu meu filho, agora eu vou processar um professor, algo inimaginável, assim, há uns anos atrás, lá, quando a gente estava nessa relação aluno-professor, né? Sandro, vamos tentar passar para a galera de casa, assim, um pouquinho da sua trajetória. Eu conheço um pouco, né? A gente, como amigo, assim, tem uma ideia. Mas não foi nada fácil, você começou aqui, seus pais de família tradicional, Bastos, né? De São Gabriel, mas do interior e tal, e conta para mim como é que foi esse início. Pois é, na década de 80, no finalzinho da década de 80, a gente não tinha muita opção. Aqui só tinha uma empresa grande que era a Coabriel, que até hoje é notável no nosso município, né? Graças a Deus. Comércio, que era mais ou menos o que tinha aqui, não existiam outros tipos de empresa. Os Ciros? Os Ciros, exatamente. Loja 5. Loja 5, a Pretendida, Isso. Sete Irmãos, para todos. Para todos. Pois é. Então, ou você ia para aquela área de comércio, que era uma opção boa, mas era bem concorrido, ou você fazia um estágio na Coabriel, ou você ia trabalhar na roça. Meu pai, na época, não tinha muita opção, não tinha muita terra, então eu observava que, à medida que os meus irmãos fossem crescendo, aqui ia ficar apertado para a gente trabalhar ali, né? Ele é cafeicultor, seu pai? Cafeicultor. Tinha viveiro também, Isso, né? tem até hoje viveiro. Tem até hoje viveiro. Até hoje viveiro. E aí meu pai, eu falei com meu pai, eu preciso sair para estudar. Meu pai, não, você vai ficar aqui. Até que um dia veio um primo meu de Vitória passear e eu lembro que eu falei assim, pai, se ele me der carona, você deixa eu ir para Vitória? Aí meu pai falou assim, tá bom, se você quiser ir, vai. Quantos anos, Sandro, você tinha? Eu estava com 17 para 18 anos, estava terminando o segundo grau. Sim. E eu arrumei minhas coisas, meu pai achou que eu estava só brincando naquela situação, né? Quando meu primo falou, estou indo embora, eu falei, vou junto com você, né? Meu pai ficou acabado na época. Falou, não, você não vai fazer isso. Eu falei, pai, eu vou porque eu quero um futuro para mim. Você é o mais velho da turma? Sou mais velho. Você, o Sandro e o Jefinho. Não, sou eu, o Rogério e o Fabrício. Eu confundo seus irmãos, porque esses aí são os meus primos, seus filhos primos do tio Adão. Do Adão, verdade. O meu pai é o Noé. E aí eu falei, pai, tô indo. Fui para Vitória. Aí já tinha ligado para uma tia minha. Olha como é que são as coisas. Naquela época, você tinha que ir na rodoviária, tinha uma cabine telefônica, você tinha que ligar e marcar um horário para outra pessoa lá do outro lado falar com você. Então, eu falei, tio, eu quero conversar com você amanhã. E foi alguém lá. Que ano foi isso? Isso foi em 89 para 90, final de 89. Né? Eles vieram passar o Natal aqui, logo depois do Natal eu já fui para lá. E nisso, meu pai ficou muito preocupado comigo, porque cara da roça, não sabe nada, vai para a cidade grande. Meu pai tinha morado em Vitória, já sabia o que era. Sim. Aí eu peguei e falei, pai, pode deixar que eu vou dar um jeito, eu vou me se virar.
Cheguei lá, rapaz, eu comecei a trabalhar de servente pedreiro com o meu primo. Meu primo falou assim, tô precisando de um cara para trabalhar. Eu falei, eu tô precisando de serviço. Uhum. Aí comecei a trabalhar de servente pedreiro com ele e nesse meio termo, daí uma semana chegou meu pai. Chegou meu pai preocupado, que vambora. Não, pai, eu vou ficar, eu vou ficar. Nem que eu quebre a cara, mas agora eu tenho que ficar. Eu quero estudar. Aí meu pai falou, então tudo bem. Aí meu pai, coitado, juntou as economias dele, pagou acho que uns 2 meses de mensalidade no Americano Ângulo. Eu lembro que a escola mais barata particular que tinha lá era Americano Ângulo. Que legal, cara. Aí só que eu tinha que atravessar, eu morava na Serra, cara, eu tinha que atravessar a Vitória todinho para poder estudar, porque era o único meio que eu conseguia pagar, era mais barato, era aquela lá, você né? queria tanto que desse certo que você ia encarar qualquer coisa. Exatamente. E como é que era o trampo de servente? Pois é, acordava 4 horas da manhã, tinha que preparar a roupinha ali, porque do serviço eu já tinha que ir para lá. Ah, você ia com mochila? Já ia com a mochila, tudo prontinho. E aí, depois que eu fazia essa parte, ia estudar. Então, o primeiro mês foi uma maravilha, tranquilo, você estava ali, né, aquele gás todo, estudando com um monte de professor, bom professor de cursinho. O segundo mês eu vim cansaço, carregar latão de massa o dia todo, lajota, aí comecei a dormir. No terceiro mês, aí quando deu uns 4 meses, eu falei, eu acho que eu não estou aprendendo, não. O sonho de Vitória ficou pesado. Exatamente. Das 7 horas até as 9 ia bem. Das 9 até as 10, as 2 últimas aulas, já não estava conseguindo legal mais. Porque o sono batia, era muito cansaço, trabalhando no serviço pesado, né? Aí eu cheguei na casa da minha tia, falei com a prima minha, olha, eu sou difícil de desistir das coisas, mas eu estou gastando dinheiro à toa. Já tem 4 meses que eu estou aqui, tem 2 meses que eu estou pagando as mensalidades, que os 2 primeiros meu pai pagou, mas eu estou vendo que eu não vou passar. Eu não estou conseguindo aprender o que eu deveria aprender. E eu acho que eu vou mudar de rumo. Eu vou voltar para casa. Pensou em desistir. Não é aquilo que eu imaginei que eu queria. Aí eu tenho uma prima chamada Maristela. A Maristela falou assim, a gente nunca deve desistir do seu sonho. Você veio para cá para você se formar em alguma coisa, você vai ser, seja lá o que for. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui tem uma escola no nosso bairro chamada Professora Ana Gomes. E ninguém quer dar aula aqui à noite, porque é um bairro muito violento, mas você está aqui dentro, todo mundo te conhece, né? Então, aqui as pessoas te conhecem, né? A gente ia para a igreja lá, então passa a ser bastante conhecido. Sim. E vamos fazer o seguinte, você vai largar de trabalhar de servente pedreiro, que eu trabalhava com um primo meu também, e você vai começar a dar aula à noite e estudar durante o dia. Vai melhorar para você. Aí eu falei, eu dar aula? Não, nem imaginava. Quero isso nunca para mim. Você vinha de greves, né, cara? Greves contínuas, de muitos meses de greve. E outra coisa, o professor naquela época começava a trabalhar em fevereiro para receber lá para junho, julho. Então o processo tinha que rodar, ir para Vitória, ou eu saí de São Gabriel para Vitória, ou lá mesmo demorava muito. Você ficava 6 meses sem receber. Eu falei, como que eu vou pagar a minha escola? Ela falou, não, nesse período eu te banco. Pode deixar que eu te banco. Quando você receber, aí você vem e me paga as mensalidades. Tá bom para você? Eu falei, eu vou tentar, mas eu acho que eu não vou querer isso para mim, não. E olha que estava carregando latão de massa. Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei a dar aula por acaso e comecei a gostar. Me deram uma turma na época, era sétimo ano e oitavo ano, né? Aí, 7ª série e 8ª série. E eu comecei a gostar do negócio, que eu tinha terminado contabilidade, e eu comecei a trabalhar... Matemática. E eu comecei a trabalhar com matemática ali, porque não tinha ninguém, né, formado na época, e quem era formado ia para as empresas, não queria saber de dar aula, ficar 6 meses sem receber. Então, só um bestinho que vem da roça lá de São Gabriel para poder fazer isso. Mas foi a grande sacada da minha vida. Eu percebi que era o que eu queria para mim mesmo. Você viu que você tinha dom no início ou você ficou aquela parte difícil para caramba? Pois é, quando eu comecei a dar aula, eu percebi que eu gostava daquilo. É um negócio que veio dentro de mim mesmo, sabe? Sim. Falei, opa, peraí, eu acho que vai dar certo nessa opção aqui. E aí, quando eu terminei ali, já o outro ano, 90, isso foi 90, 91... meação de 91 vim para cá, que eu já tinha passado na faculdade, tinha passado na época em Vitória e tinha passado em Colatina. E aí eu tinha opção, ou ficava em Vitória na casa dos meus parentes, ou voltava para São Gabriel, para casa dos meus pais e estudava em Colatina. Certo. Eu optei por ficar na casa dos meus pais e ir para Colatina. Aí você fez a sua faculdade, Fiz a minha primeira faculdade ali. Ia e voltava de ônibus. Eu fiz na Castelo Branco, exatamente. Só que eu fiz economia, porque na época só tinha matemática em Vitória. E eu tinha passado em administração na UFES, né? Minha primeira opção é matemática, a segunda é administração. Mas eu preferi ficar em economia
em Colatina, pelo fato da facilidade de estar junto com a família, sim, né? Sim. E na época a Castelo Branco ela oferecia economia, letras e contabilidade. Tinha contabilidade, tinha história, geografia. Uhum. Nossa, essa área você não era muito só... Não, a área você era das exatas mesmo. Não, minha era exatas. E aí, aqui, ou podia escolher contabilidade, administração ou economia. Aí eu fui para a área de economia, porque na época aqui em São Gabriel tinha um curso técnico de contabilidade, faltava muito professor de economia, não tinha professor de economia. Eu lembro dessa época, você chegava no terceiro ano ali, exatamente. Médio, você tinha que escolher contabilidade ou economia. Exatamente. Aí eu parti para a área de economia. Por incrível que pareça, depois de 2 anos que eu estava trabalhando aqui, o curso técnico foi extinto para abrir o curso científico. Aí acabou a matéria de economia e eu formado em economia. Aí eu falei, agora eu tenho que partir para outro ramo, porque eu fiz para trabalhar em economia, né? Mas já gostando de dar aula? Não, com certeza, já estava ali, era de coração mesmo. Aí o que eu fiz, Patrick? Eu peguei e fui fazer uma complementação pedagógica de matemática no Rio de Janeiro. Foi naquela época que a gente saía daqui na quinta-feira, estudava sexta, sábado, domingo até meio-dia, depois vinha embora na segunda-feira, tinha que dar aula, e o pau quebrava. Pesado. Bem pesado, mas era a maneira que eu tinha de fazer uma segunda faculdade para poder me profissionalizar e fazer concursos. Que né? era essa faculdade de matemática. Aí eu me formei em economia, depois me formei em matemática. Fiz mais 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, na faculdade do Rio de Janeiro, me formei em matemática. Mais ou menos vamos situar o ano que nós estamos, para a galera em casa não perder. Isso aí foi em 92, mais ou menos. 91, 92 já trabalhava assim, aqui. Você era molecão, já estava casado, já tinha constituindo família? Não estava começando a namorar. Eu casei em 93, Sim. né? Casei em 93, mas já dava aula já, e o pau quebrava aqui mesmo, a escola funcionava ali no prédio da Igreja Católica, você lembra? Do lado de baixo ali, acho que você tem. Hoje é o centro de formação da Igreja Católica. Antigamente era o antigo colégio estadual, funcionava ali. Eu comecei a trabalhar ali. Era muito legal, tinha muita gincana. Mas é aquela para baixo que vai pro lado do Chapeuzinho? Exatamente. Tem um portãozão assim? Isso, exatamente. A escola funcionava ali. Legal. Na década de 80 e até a meação da década de 90 foi ali. Depois que ela foi lá indo para Valério, onde é o Gerson Camata hoje. Sim. Né? Também fui para lá trabalhar. E nesse período, cara, a gente assim foi percebendo que eu gostava de dar aula. Sim. Tava na veia mesmo. Então, tinha a opção de ou ficava ou você saía dali. Sim. Então, o meu negócio foi o quê? Não, vamos dar aula e vamos aprimorar. Foi na época que veio a Copesg. Eu ia te perguntar, cara, que tem uma galera que tem muita curiosidade. Você vai ser um cara bom para falar a história da Copesg aqui. Para São Gabriel, depende, em termos de escola pública, da iniciativa da Copesg, né? Uma cooperativa que salvou São Gabriel nessa questão de escola pública, a gente nunca pôde ter, né? Exatamente. Sempre o ensino aqui foi público. E a Copesg veio com essa proposta de particular através de cooperativa. Você lembra direitinho da fundação, as pessoas, como você foi chamado? Sim, na época eu lembro que eles fizeram uma associação, membros que já trabalhavam dentro da cooperativa, para montar essa escola cooperativa, que exatamente porque os alunos, devido à constante greve que existia na rede estadual e municipal, eles perdiam atropelava-se muitas etapas, né? Você começava no ano e terminava no outro. Exatamente. Então, às vezes o pai queria que o aluno tivesse uma progressão, que fosse estudar fora, mas aí tinha que terminar o 2º grau aqui e tinha complementado em 1 ano e pouco, porque estava de greve. Então, a Copesg veio exatamente nesse período aí. E eu lembro que quando foi para surgir a Copesg, hoje em dia, onde é a Coabricampo, ali tinha um prédio ali, a Copesg, não sei se você chegou a estudar nessa época. Pois é, ela começou ali. Era antiga Alcosa, eu lembro que era uma concessionária na década de 80. Depois a Alcosa faliu, saiu daqui de São Gabriel, e o prédio da cooperativa ficou parado ali. Eles pegaram esse prédio e cederam para a cooperativa, para a Copesg, para montar essa cooperativa educacional. E aí começamos a trabalhar ali. Eu lembro que a galera ali era Altair Malacara. Exatamente. Luzia, Rosa. Colombe. Exatamente, esse pessoal aí. Quem mais, assim, pra gente não fazer injustiça? Eu lembro a deles. Josileia Cassani. Josileia Cassani. Lembra? Pois é.
E aí... Tia Leia. Tia Leia. Aí essa galera toda estava ali. E eu lembro que eles fizeram uma espécie de um processo seletivo para você poder trabalhar. Vamos montar uma cooperativa. Quem vai ser os professores? Exatamente. Vamos dar uma escolhida, porque também tinha aquela coisa de, se eu vou pagar... Gente, nós estamos falando dos anos 90, o início da escola particular. Se eu vou pagar, eu quero ensino de qualidade, Exatamente. Eu quero gente boa, não quero qualquer um. Não quero qualquer um. Aí teve um processo seletivo, e eu lembro que nós fizemos esse processo seletivo, e eu fiz para matemática, que eu tinha acabado de me formar em matemática, né? Não existia economia ali no curso científico. Aí eu passei, a Carminda Pisque também passou nessa época, e eu lembro que chegaram para nós e falaram assim, olha, eu sei que você passou melhor aí classificado, mas nós estamos precisando de um professor de física e de química. Falei, mas eu não sou formado em química e física, eu sou formado em matemática e economia. Não, mas você dá aula lá no estado de química e física, então quero que você dê aula para mim de química e física também. E aquela história, na terra de cego, quem tem olho é rei. E a Carminda já estava ali na matemática. E a Carminda, excelente professora de matemática, perfeita. Nossa, me ajudou muito, me ajudou a crescer muito. Mãe do meu amigo Júnior Cavassani. Isso. Também. Aí a Carminda ficou com a matéria de matemática e eu fui para química e física. Né? Você pegou química e física, então? Química e física de vez. Eu estudei, cara. Teve um ano em São Gabriel que a gente precisava fazer a 5ª série no Polivalente e a 6ª na Copesg. Mas o Polivalente entrou de greve, a gente passou a estudar 2 períodos, de manhã no Polivalente e à tarde na Copesg, para concluir o ano. Então a gente fez 5ª e 6ª. Como é que era diferente, né, galera? Muita gente que vai assistir nem pegou greve, né? Tem muito tempo já que não tem greve. Muito tempo, Mas na época tinha, então você ficava sem estudar em casa. Imagina, uma criança ali, 12, 13 anos, sem estudar, sem fazer nada, só porque a escola estava em greve. Daí que veio a iniciativa. Exatamente. E a gente fez aí, você então pegou química e física. Peguei química e física. Durante muito tempo eu trabalhei com química e física, até que começou a surgir as faculdades de ciências biológicas em Santa Teresa, aí pessoas daqui começaram a se formar, aí voltaram, e o próprio governo começou a pressionar a Copesg, olha, eu preciso de alguém habilitado, porque você não pode trabalhar sem habilitação. E aí eles falaram assim, agora achamos um profissional de química, então vamos te dar uma aula de física e matemática. Sim. Aí fiquei com física e matemática durante alguns anos. Aí teve uma época que aqui no norte, a própria UFES, a deficiência de professor no interior do estado era muito grande. Sim. Não só nessa região, todo o interior. Só na capital ali que tinha bastante professor de matemática, física e química. Mas fora, a deficiência era principalmente na área de física. Anos 90, Sandro, não era profissão desejada, né? Ser professor. Não era. Até meio, galera, era meio desrespeitado o professor, para falar a verdade. Né? Exatamente. Olhava por causa, assim, professor. Isso é por causa daquela questão de muitas greves que viu. O professor não tinha respeito, não tinha valoração. Você tinha que remuneração também não era alta. Nossa, horrível. Não tinha condição. Então ninguém queria estudar para ser professor. Só quem gostava mesmo não tinha vamos dizer assim, uma outra opção para poder se profissionalizar. E eu lembro que surgiu nessa época lá UFES o seguinte, quem quiser, por exemplo, fazer uma prova de seleção, nós vamos dar, são 3 vagas no norte, 3 vagas no noroeste, 3 vagas no sul, 3 vagas. Então era assim. E aqui eu lembro que eu concorri com o pessoal do noroeste todinho. E a única vaga que saiu daqui foi para mim. Eu consegui passar nessa vaga, né? Que eu já trabalhava com física, a gente vai aprendendo. Você fica resolvendo aquilo o dia todo. Exatamente, você acaba aprendendo. Eu passei. Nossa, que negócio complicado. Aí eu passei, cara, e fui para fazer esse curso na UFES. Aí também era sexta, sábado e domingo na Universidade Federal durante 1 ano e meio. Mas depois disso aí você tinha um curso você tinha um diploma para você trabalhar na escola de 2º grau. E a Copesg precisava disso. Sim. E aí eu juntei útil e agradável. O Estado também queria que eu fizesse esse curso. E a Copesg também, porque ela precisava de um professor de física e o Estado também. Nossa, que iniciativa que colou, né, cara? Exatamente. Aí o que eu fiz? O Estado bancava para mim ir e a Copesg bancava a minha estadia lá também, porque o Estado bancava só a minha locomoção, trajeto, e a alimentação e a minha como é que fala? Para mim ficar lá em Vitória, hospedado, a Copesg bancava. Perfeito. Aí, conclusão. E eu começando, não tinha carro, não tinha nada. Parecia um Corcel 2, lindo, reformadinho. Eu falei, eu quero esse carro. Não era carro do ano, não. Já tinha passado, não, era 79. Nós estávamos em 96, ali né? Era Verona, Apollo, exatamente. Vectra chegando. Vectra estava no top ali, ó. Astra dava então.
Aí eu falei, não, esse carro, eu vou pegar esse carro, vou dar uma geral nele, você vai ver. E aí eu já tinha o meu salário e eu saí esse final de semana para poder estudar. O que eu pensei? Vou fazer o seguinte, eu vou estudar, porque você tinha que ter uma média, não é? Você ganhava uma bolsa de R$1.000, dividido R$250 a cada 3 meses. Olha bem, R$1.000, 250 a cada 3 meses, mas você tinha que fazer as provas nesse período. Se você tirasse uma média inferior a 8, você perdia a bolsa. Tinha um acompanhamento sério, então. Exatamente. Você perdia a bolsa. Tinha que tirar no mínimo 8. Se você não tirasse, acabou. E as provas eram de 0 a 10. Então você tinha que estudar muito. Sim. Aí, conclusão, eu falei, eu vou comprar meu primeiro carro desse jeito. E quem vai pagar vai ser a Universidade Federal. E aí tem que passar. E tem que passar. Aí, e ganhava um kit ainda para a escola, um laboratório para a escola, para você trabalhar na escola. Se você concluísse o curso e passasse todas as metas ali, no final você levava um kit para a escola. Você montava um laboratório dentro da escola. Legal. E eu consegui, Patrick. Eu comprei o carro dividido em um ano. Você lembra onde você comprou? Com quem foi? Fui com um pastor da igreja luterana. Ele veio de Rondônia nesse carro. Esse carro estava meio baqueadinho. Mas se veio de Rondônia, dá para... Aí ele falou, vou vender esse carro agora e vou achar um doido para comprar. E achou eu, entendeu? E eu acabei comprando esse carro. Eu falei, mas só posso pagar assim. À medida que eu for recebendo, que eu recebo 3 meses, eu te passo os cheques. Ele entregava os cheques, né? Só podia descontar se você passasse. Sim. Eu te dou os cheques e você vai descontando lá. Direto do governo. Direto do governo. Vinha nominal. Só que entregava para ele, botava em depósito e o pau quebrava. E assim eu consegui comprar meu primeiro carro com uns estudos, entendeu? Legal. Estudei, passei, a cada 3 meses ganhava esse cheque, ia lá e dava para ele, paguei meu primeiro carro desse jeito. Conselzinho feliz da vida. Feliz da vida. Velhinho, mas feliz. Feliz da vida. Você sempre gostava já, Sandro, de tomar uma cervejinha? Você sempre teve sua vida particular bem? Gostei, com certeza, bem definida. Curtir e tal. Sim. Acho que isso faz parte, né, galera? Às vezes também quando eu vejo alguém se privar muito na juventude, na adolescência... Não estou falando só de cerveja, estou falando de socialização de uma forma geral, né? Sim. Você praticar um esporte, ou tomar uma cerveja, ou frequentar uma balada, algo que seja, como se diz, distração para você, é importante também, né? Com certeza. Às vezes eu fico um pouco pensando em quem está pressionado demais, né? Só focado em objetivo, mas a vida está passando, né? Hoje em dia, Patrick, a gente tem muito receio em relação a isso, fazer isso com o aluno. Antigamente, nós comentamos no início, a gente podia sair, marcar com os alunos. Hoje em dia, você não pode fazer isso mais. Você tem que ser mais restrito em relação a isso. Você tem que saber, você não pode se comportar de qualquer jeito, que a sociedade está te olhando com outros olhos. Como naquela época o professor não tinha muita valorização, você estava ali, ninguém estava... E outra nessa, lidar, por exemplo, você como homem, lidar com uma menina ali de 15, 16 anos, mas... com certeza com o maior respeito do mundo, mas hoje é meio realmente, parte um pouco dos pais, né? Uai, quem é esse professor que está no meio de vocês? Por que ele está com vocês no momento de lazer? E uma coisa que, não tem nada a ver, né? Exatamente. Como muda as coisas. E a sua trajetória, então, deu uma guinada nesse momento, que você teve esse fomento, né? Vamos dizer assim, do governo, que você lutou muito para conseguir. Aí você já voltou para sua terceira formação. Terceira formação. Aí você já estava mais estabilizado também, já estava consciente que você ia ser professor o resto da vida. Exatamente. Exatamente. Desde quando eu fiz a minha segunda formação, eu já queria ser professor. Eu falei, não, é isso que eu quero para mim mesmo, entendeu? E aí, quando eu passei em física, que eu fiz meu curso de física, e comecei a trabalhar com física nas escolas, para mim era vantagem, porque naquela época não tinha concurso público. Então, eu era o único aqui da região que tinha um curso de física. Então, toda vez que eu me inscrevia pela CEDU, eu já estava classificado em primeiro lugar. Né? E nisso, mas só que assim, trabalhando como DT, não estou desmenosprezando, eu fui DT durante 18 anos. DT significa designação temporária. Né? Você faz um contrato, terminou, você cessa aquele contrato, você tem que fazer outro contrato. Mas você, quando chega no final do ano, Patrick, você nunca sabe se você vai ter emprego ou não. Mesmo você sabendo que você é o primeiro, você fica naquela... Será que vai vir outro melhor do que eu? Porque pode acontecer isso. Eu lembro dessa época. Aí você fica assim... tenso. Nossa, final do ano, você estava de férias e não estava ao mesmo tempo, porque você não era feliz sabendo que podia perder o primeiro lugar, não ser classificado. E aí eu já tinha família, já tinha filhos. Coisa séria, né? Aí você fica mais preocupado ainda. Tinha uma certa vantagem que eu já estava trabalhando na escola particular, que ali já era carteira assinada, no caso da Copesg, né? Mas, por outro lado, não era o suficiente para me manter ainda. Né? Como professor, eu sempre trabalhei 2, 3 horários. Um só é impossível. Até hoje você falar, vou trabalhar um horário e vou me dar bem. Não, isso aí, infelizmente, nossa política tem que mudar muito em relação a isso. E eu fico assim, a gente vai entrar na rotina do professor, mas seria o ideal, né? O cara se dedicar totalmente a um serviço. Exatamente. Porque o tempo fora você também está trabalhando, você está preparando aula, você está... Várias coisas vocês têm que fazer. Fala um pouquinho da rotina do professor.
Pois é. Como é que você está hoje, Sandro? Você é diretor do Poli? Pois é, hoje eu estou como diretor, mas eu me intitulo como professor, porque uma vez professor, sempre professor. Sim. E confesso para você que se eu achasse outra pessoa para ficar no lugar, eu voltaria para a sala de aula. Passei por vários estágios, professor, fui coordenador, fui diretor e secretário de educação. E te falo uma coisa, eu sou mais feliz como professor. Que seria a parte baixa da escala, Exatamente, né? exatamente. Eu sempre tive meus problemas com os meus alunos, eu sempre resolvi ali. Sim. Não sou aquele professor de vai para fora e não sei o quê. Não, eu vou resolver ali. Você entendeu? Acabou isso. Eu quero ir para... Não, então você não viesse para a minha aula. Então, na próxima vez você não entra. Hoje você vai ficar aqui. Mas os meus problemas, assim, sempre respeitando o aluno. Eu acho um lance legal que você sempre teve também, que por mais que a gente briga, entre aspas, na sala de aula, virou ali e acabou. Exatamente. Você nunca foi um cara de levar... Pô, Patrick, mas você me atormentou minha aula, mas virou a porta. Não, virou a página, bate acabou. Nas costas e vamos embora, vamos para a próxima aula. É isso aí. E meu pai sempre explicou o seguinte, você tem que dar o respeito para você ser respeitado. Correto. Então, isso eu acho fundamental. Eu sempre fiz isso, sempre preguei muito isso para os meus alunos. Sim. Eles têm que saber que para ele ter, por exemplo, um aluno na minha aula, ele só sai da minha aula, por exemplo, saiu para ir no banheiro, só vai outro quando ele voltar. Por que ele está lá fora? Então, talvez aconteceu alguma coisa. Então, vamos lá descobrir o que aconteceu. Sim. Eu estou rolando. Beleza, você está atrapalhando, os outros estão querendo sair. Legal. Então, ele já sabia. Eu só entrava na sala de aula, não é questão de você se impor, mas o meu jeito da aula é o seguinte, chegava na sala de aula, explicava para eles sabiam disso. Eu parava na porta, todo mundo tinha que sentar para poder entrar. É questão de respeito? Sim, é questão de respeito. Ali, felizmente, o professor é uma autoridade. Se ele não se... Hoje em dia, o que falta? Os alunos não conseguem ver o professor como uma autoridade mais. Perdeu-se muito o respeito. Sim. Você entendeu? Então, o aluno mandava você tomar naquele lugar e coisa e tal. Patrick, eu cagava ele todinho, mas ele vai para fora por causa disso? Não, você vai ficar aqui. Porque às vezes a maior punição é deixar o cara na aula. Exatamente. Tudo que ele quer ir para fora. Exatamente, porque a maioria dos alunos disciplinados é isso mesmo. Eles fazem isso para poder sair. Eu falei, não, você vai ficar aqui. Vai ficar aqui você vendo. Entendeu? Mas depois sair dali, batia nas costas dele, como você falou, a gente conversava, cara, foi errado isso, porque você está fazendo isso, eu não vou te mandar para fora, não adianta. Então amanhã não entra. É melhor que você entrar, você não vai sair. Entendeu? Chegava depois de mim, não pode entrar. Mas eu estava no banheiro conversando. Chama o fulano para saber o que estava conversando, se realmente é verdade, porque hoje em dia você não pode acreditar em aluno mais. Acho que é bem complicado, né, cara? Essa transição, você encarar 33 anos, né, de profissão, você ainda passou a revolução tecnológica, exatamente, né? Na época você começou, era tudo analógico, hoje as crianças têm acesso a celular, os adultos também. É bem interessante ter... Eu falo sempre que a gente é vítima da era que a gente está vivendo. Que a gente que viveu desde os anos 90, 80 até agora, em termos de ser um mundo analógico, ser um mundo digital, acho que a nossa geração vai ser lembrada no futuro de tudo que a gente sofreu em termos de pressão e mudança abrupta. Tudo vai mudar daqui para frente? Vai continuar mudando, mas a gente mudou da água para o vinho. Exatamente. Nós passamos por essa transformação. Passamos. Você vê hoje em dia uma criança nasce, parece que ela já sabe. Não sei se é porque eu sou um pouco antigo, mas parece que sabe mais mexer no celular do que você, cara. Mas cara. Às vezes eu tô com a minha sobrinha lá, a Helena, eu tô querendo fazer um negócio, time daqui, pelo amor de Deus. Rapaz, ela tem 7, 8 anos, ela faz coisa que eu não consigo fazer no celular. São os nativos, exatamente. Né, cara, Sandro, aí você foi... fala um pouco da época de secretário de Educação. Como é que foi essa aventura aí? Você foi no governo de quem? Como é que foi esse negócio? Então, na época do Henrique, ele teve alguns problemas na Secretaria de Educação e eu já tinha trabalhado com o Henrique como professor, eu fui professor dele na época de economia, se eu não me engano, matemática, não lembro. E eu lembro que ele me fez esse convite. Cara, eu queria que você fosse lá, porque eu estou com uns problemas na secretaria, eu estou querendo ajeitar a secretaria e nós estamos vivendo um período meio conturbado e coisa e tal, mas eu não sabia que ia ser tão conturbado assim. Aceitei o convite. Eu estava como diretor, ele já tinha me trago que eu sou efetivo no município de São Gabriel e de Vila Valério. Sim. Eu tenho cadeira aqui e tenho uma cadeira lá. E aí ele me trouxe para ficar na direção do Hilda Ferreira, quando inaugurou o Hilda Ferreira, eu quero uma pessoa para administrar ali, né? Aí eu acho que no segundo mandato eu entrei, no segundo ano eu entrei ali. E aí ele falou o seguinte, aí eu comecei a fazer um trabalho legal com o pessoal, comecei a gostar de ser diretor naquela época. Escola novinha, escola nova, exatamente. Né? Nossa, tudo cheirando de novo ali, foi muito bom. E consegui colocar a escola em ordem ali, e ele falou, agora eu estou precisando de você na Secretaria de Educação. Vou
tirar o secretário daqui e botar outro lugar, que estou precisando em outro lugar, mas eu preciso de um secretário. Você aceita? Eu falei, cara, não sei se eu tenho cacife para isso, não. Ele falou, não, rapaz, você já foi bom como professor, foi excelente como diretor, vamos para a secretaria. Sim. E lá eu te dou liberdade para você trabalhar, porque lá é tranquilo e coisa e tal. Você me dá a carta branca? Dou. E você era um cara, só te interrompendo, de muita manifestação política ou você sempre foi na sua? Não, eu sempre fui na minha. Se eu tivesse que falar, ou falar dele, falar de outra pessoa, eu falo mesmo, mas eu sempre mantive meio estreito, meio tranquilo, não sou de ficar muito expondo essas questões, entendeu? Você foi convidado mesmo pela sua... vamos dizer assim, aptidão, né? Ele acreditava em você para fazer a diferença. Exatamente. Então, 2013 e 2014 eu fui diretor, aí 15 e 16 eu peguei a secretaria. Só que em 2013 nós estávamos vindo de uma seca, cara, incrível. No 2012 já não foi muito bom, 2013 foi horrível, 2014 foi pior, 2015 aí veio tempestade, nossa, uma complicação danada. Então, nesse período, o que aconteceu? Você, na prefeitura, quando você assume aquela pasta, você faz um orçamento esse ano para o próximo ano. Então, só para vocês entenderem, vamos supor, o seu orçamento, lógico que é mais, você vai ter 1 milhão. Sim. Aí você tem que trabalhar em cima de 1 milhão. Você tem que trabalhar salário de professor, salário de funcionário, reforma de creche, tudo em cima daquele. Você faz um orçamento. Só que você fazia um orçamento de 1 milhão e a arrecadação diminuía, vinha 800. E aí, os compromissos você tinha assumido? E aí, que você já tinha assumido? Então, eu peguei um período assim, eu acho que fui um dos piores secretários que teve. Por quê? Eu tinha que fechar em cima do orçamento que eu tinha. Você entendeu? Sim. Aí, o outro ano, por exemplo, eu vou fazer um de 800 esse ano, porque o ano passado caiu. O outro vinha 750. Sandro, eu tenho medo de política particular, primeiro por causa da parte ética total, e segundo, que eu sinto que vai ser a vez que a gente vai perder a palavra. Exatamente. Eu acho que você era um cara que nunca tinha dado uma palavra e não tinha cumprido na vida. Exatamente. Até o dia que você foi secretário. Exatamente. Porque não depende de você, cara. Você quer fazer o máximo, mas não depende de você. Depende. E nem do prefeito também, não estou falando do Henrique. Sim. São circunstâncias extras, mas você dá a palavra para alguém. Sim. Fala, cara, não vamos fazer isso. E naquela época, Patrick, eu lembro que... Eu vou falar do funcionalismo. Eu tinha, por exemplo... Vou citar o exemplo polivalente que eu sou diretor. Na época tinha 12 serventes trabalhando. Era 12 funcionários. Era praticamente um por sala. E aí o Henrique falou assim, Sandro, olha só, nosso orçamento diminuiu muito, cara. Vamos ter que cortar. O que é que eu vou fazer? Eu não posso mandar embora. Eu falei, Henrique, não tem opção. Você acha que eu vou querer mexer com vida de famílias, cara? Você não está mexendo com uma pessoa, você está mexendo com uma família. É um pai de família que você está mandando embora. Só que se a gente ficar, a gente não tem dinheiro para pagar. Ou a gente corta agora nesse mês, ou daqui a 2, 3 meses você não vai ter dinheiro para pagar ninguém. Que decisão. Né? Aí o Henrique, então faz o que você quiser. Aí tá bom. Aí partia para cima. E chegava lá... Pessoal, vocês são em 12, só que a partir do mês que vem só vai ficar 6. Quem que você vai escolher? Eu falei, eu não vou escolher. Não tem como escolher. Como, tá doido. O certo era botar um papelzinho e tirar, mas eu sei que todos vocês são bons. Mas eu vou pedir o diretor, opinião do diretor, e eu vou comunicar a vocês quem vai ficar. Explicava a situação, mas o cara não quer entender. Porra, eu vou ficar desempregado, eu vou entender que o cara tá me mandando embora? Então você se passa como ruim, né? Dorme de noite, uma noite dessa? Não, você sabe por isso que eu te falei que foi a pior fase da minha vida. Sim. Foi quando eu assumi a Secretaria de Educação. Mas você teve também uma visão global do negócio. Você ficou em todas as pontas, professor, diretor, meio, começo e fim. Com certeza. Mas chegou ao ponto de se arrepender? Se voltasse atrás, você não seria secretário? Se eu soubesse que as condições financeiras iam caminhar para aquele lado, com certeza não teria assumido. Eu só assumi porque eu tinha uma expectativa dos anos anteriores, que eu fiz o estudo de como que era a Secretaria de Educação, e a gente ia manter. Talvez não ia fazer melhor, mas podia melhorar alguma coisinha dentro daquilo que você imaginava que você tinha como orçamento. Só que, infelizmente, as coisas não foram assim. Pra você ter uma ideia, chegou uma época que deu uma crise hídrica. Não sei se você lembra, nesse mesmo período. Lembro demais. A gente economizava água na escola, economizava água nas nossas casas, porque não tinha água. O pessoal que lavava carro, lavava calçada, era monstro. Exatamente. Boa. Eu lembrei de um negócio legal. Tinha os motoristas, né? Nós tivemos que mandar a pessoa que lavava o ônibus embora, porque não tinha dinheiro para pagar. Sim. E aí eu cheguei para os motoristas, fiz uma reunião, falei assim, olha, cara, a partir de hoje eu sei que tá complicado para vocês, coisa e tal, mas eu queria o apoio de vocês. Se vocês pudessem pelo menos assim, dar uma limpada no ônibus, porque eu não vou ter ninguém para poder ajudar a limpar ali. E os pais estão reclamando que está muito sujo, cara. O ônibus tá assim, tinha 2, 3 dedos de poeira lá dentro. E aí eu fiz a reunião, quando eu terminei a reunião, eu lembro que o motorista falou assim, olha assim, eu sou pago para ser motorista, eu não sou pago para ser lavador de posto, de lavador de ônibus, não. Cara, você sabe quando você tem, acho que era 13 motoristas na época,
13 ou 11, se eu não me engano, e você fica sem palavra para responder. Aí eu encerrei a reunião, saí, eu só vi as pessoas cochichando. Aí quando terminou a reunião, eu falei assim com ele, cara, faz assim, você me leva lá na garagem? Aí ele falou, por quê? Você vai me punir, fazer eu lavar o ônibus? Eu falei, não, pedi se você pode me levar. Até então você é motorista. Eu só quero que você faça o seu governo. Você falou que você sabe dirigir, você só pode dirigir. Então você me leva lá? Leva. Aí chegou lá e eu não sabia dirigir o ônibus. Aí eu falei assim, você faz favor, você coloca o ônibus na rampa? Aí ele falou, tá vendo? Falei que você ia fazer eu lavar o ônibus. Eu falei, não. Eu pedi para você colocar o ônibus na rampa. Que horas começa que você tem que retornar? Isso era umas antes de 8 horas. Eu, 10h30, eu tenho que pegar os meninos que eu tenho que levar não sei onde. Falei, então, 10 horas você pode vir aqui buscar o seu carro. Aí eu peguei, cara, eu lembro que eu estava com a camisa de manga comprida, branquinha, fui lá dentro, o cara me ensinou como é que ligava e comecei a limpar aquele ônibus e fui. Pago para ser secretário, não pago para ser lavador de ônibus. Exatamente. Aí limpei o ônibus tudinho. Quando ele chegou, não era 10 horas ainda, acho que ele ficou meio preocupado, ele voltou para me buscar. Eu estava acabando de esfregar o ônibus por fora com a vassoura. E aí ele pegou a mangueira e coisa e tal, você está doido lavando? Eu falei, não estou doido. Você falou que não ia lavar o ônibus, e eu vou lavar o ônibus. E aí terminei de lavar o ônibus, eu falei, agora eu vou no carro, você pode ir no ônibus. Aí chegou lá na prefeitura e falou, cara, vim te pedir desculpa e coisa e tal, fiquei com vergonha. Legal, porque, né, eu falei daquele jeito com você, mas você desculpa? Eu falei, desculpa. Só que eu queria te falar uma coisa, eu não sou pago para ser lavador de carro. Eu sou pago como secretário, mas a hora que você precisar, eu vou levar seu carro. Legal. Entendeu? Você tem um belo exemplo. Rapaz, depois daquele dia, eu te confesso que não tive problema mais questão de ônibus, entendeu? Você ganhou com atitude, né? Exatamente. É ruim quando a pessoa não entende o contexto e às vezes eu fico um pouco triste quando a generalização, né? O pessoal costuma olhar para a prefeitura e falar, funcionário de prefeitura é isso e aquilo. Por causa de uns exemplos desses, pessoal, por causa de um ou outro, paga toda uma categoria. Exatamente. Né? Eu não acredito que seja todos assim. E eu acredito que ele realmente se arrependeu depois de ter feito isso. Com certeza. E outra coisa, virou meu amigão até hoje, claro, entendeu? Uma coisa que ele falou para me ofender, eu não levei a mal, mas assim, você pede gente muita oração para Deus te iluminar, para você falar a palavra certa. E naquele momento eu acho que ele me iluminou, fiz a coisa correta. E isso serviu de exemplo para todos os demais. Claro, entendeu? Que tem aqueles que são irrecuperáveis, né? Com certeza. Só para passar o tempo mesmo, que você pode dar o exemplo que for, que não tem jeito. Eu fico triste, como que o servidor vira isso, né, cara? Às vezes chega nesse ponto, mas não tem como a gente controlar a vida dos outros. Verdade. Né? Então, secretário, vamos lá, vamos falando desse período aí. Depois nós estamos em 2015, né? Aí você retorna para a sua vida cotidiana depois que terminou o seu período de secretário. Quando eu terminei aqueles 2 anos de secretário, graças a Deus, né? Finalizou, eu consegui, graças a Deus não respondi nada, porque como fui cortando muitas coisas, a parte financeira, eu ficava com medo de fazer alguma coisa errada, né, cara? Tem essa armadilha ainda. Exatamente, porque as únicas secretarias que respondem financeiramente é educação, saúde e, se eu não me engano, agora tem a de assistência social, que recebe muita verba do governo, tem que prestar conta, né? Então, eu consegui fechar e aí eu lembro que o procurador falou assim, olha, Sandro, tudo bem, você finalizou, acho que deu tudo certo, mas durante 5 anos ainda você tem que ficar alerta que pode voltar alguma coisa, tá? Cara, só depois de 5 anos que eu fui dormir direitinho. Você trabalha no presídio também, quando você sai, os caras falam isso, falam assim, tem 5 anos. Acho que publicamente, tudo que você trabalha que é público é assim, né? Beleza. Quem não deve, não teme, né? Isso aí. Tem algumas perguntas que eu separei aqui para você, Sandro, que a gente estava conversando com uma pessoa e outra, alguém fala para perguntar algo. Sobre as matérias específicas de química e física, era algo tido pelos alunos como matéria difícil. Sim. E eu imagino que seja um desafio para o professor. Matemática também, né? Matemática também. Como que você lida com isso? E tem ainda a aptidão do cara. Eu mesmo não era da área de exato, sofria pra caramba nas aulas do Sandro. Graças ao Lucas, agradecer muito o Lucas. Na época, para minha vergonha, né, a gente colava, galera. Um período que a gente passou ali, 5ª, 6ª série. E Lucas Venturim, né? Filho da Rosa e do Bento, fazia as provas, porque ele era gênio, né? Ainda, né? Fazia as provas, deixava a gente colar, Lucas, deixa a gente ver aqui, porque não dava, exatas não era e não queria, né? Na verdade, quando a gente é criança, a gente quer o mais fácil, né? E tem isso, né, cara? Da matéria ser difícil, você tem que motivar. Então, o que acontece, Patrick? Eu percebi o seguinte, primeiro,
nessa carreira minha aí, eu percebi que o aluno ele tem que gostar primeiro do professor para ele ter aptidão pela matéria. Legal. Se ele não gostar do professor, você pode ser o melhor professor do mundo, que ele não vai fluir, não vai entender. Óbvio que você não vai conseguir atingir 100%, sim, mas eu consegui atingir, vamos supor, mais do que 51% fazendo isso. Conversava muito com os meus alunos, sim, tentava tirar a dificuldade por menos. Não consigo. Consegue, você é capaz. Sempre, sim, chegava, conversava, ajudava, passava de mesa em mesa. Então, esse tipo de trabalho que eu fazia com eles me ajudava muito. Principalmente assim, estou com dificuldade. Na hora do recreio, vai lá me procurar que eu vou te ajudar. Terminou a aula, ou chega um pouquinho antes, que eu estou aqui pronto para te ajudar. Então, eu acabava adquirindo a confiança deles. Então, mesmo que ele não gostava da matéria, mas ele gostava do professor, ele passava a respeitar a coisa que ele aprendia, entendeu? Sim, entendeu? Isso é malícia de professor, exatamente, né? Com o tempo você vai adquirindo esse tipo de coisa. Isso. Você acha que hoje existe uma sobrecarga de coisa para passar para o aluno? Como é que está essas coisas? Está equilibrado, não está? Pois é, o professor hoje em dia, ele tem que trabalhar muito assim, o conteúdo ele já vem programado semanalmente, né? E ele é lançado, você não tem aquela liberdade mais de pegar o livro didático, eu comecei essa matéria, mas essa aqui eu vou passar para essa daqui, vou lá para o final, você não tem isso, já vem tudo proposto pelo governo, você tem as metas para cumprir durante a semana. Então, eu acredito que isso aí piorou um pouco o ensino. Piorou. Você entendeu? Tirou um pouco a liberdade criativa. Porque hoje em dia, Patrick, o que acontece? Tudo é para você atingir meta, para você fazer uma boa prova do SAEB, fazer uma boa prova do PAEBS. Se você não tiver índice, você não ganha verba. Sim. Então, quanto melhor o seu índice, maior a quantidade de verba que vem para você. Então, tudo ficou atrelado, você entendeu? Sim. O governo exige que você tire a nota, você tem que exigir do aluno, como diretor, cara, você tem que plantar a bananeira para fazer ele não faltar no dia da prova, da vantagem. Você não sabe o que a gente está fazendo para esse aluno ir para a escola, porque a gente sabe que se ele não fizer isso, ele vai perder lá no futuro. E a escola perde também. A escola perde principalmente o aluno, você entendeu? É muito difícil. Então, eu, particularmente, gostava da época que você tinha mais liberdade para trabalhar. Sim. Em que você via que o aluno está com conteúdo ruim aqui, opa, vou voltar. Hoje você não pode fazer isso mais. Não deu certo aqui, vamos para o próximo. Depois você vai ter que ir lá no final, na recuperação, então não é a mesma coisa. O diretor faz muita diferença, porque eu vejo uma desigualdade assim, na mesma cidade, no mesmo estado e no mesmo país, nem se fala que o Brasil é continental, né? Mas o ensino na Paraíba, por exemplo, é super elogiado. Ceará, Espírito Santo até legal também. Mas assim, todo mundo recebe verba, todo mundo trabalha, mas às vezes eu acho que o diretor ali, pegando com unhas e dentes, ele consegue fazer uma diferençazinha. Não, com certeza. O diretor ele tem que ser dinâmico, ele tem que ouvir muitos alunos, tem que ouvir muito, principalmente professor, funcionário. Mas existe uma disparidade muito grande na economia em relação a isso. Você dá um exemplo para você entender. A cada R$100 que você arrecada de imposto dentro do município, R$100, 70 fica na União. 22 vem para o Estado. E 8 volta para o município. Quer dizer, aonde é recado gordo tudinho, é o que menos vem. Sim. Você entendeu? Então, às vezes, fica criticando o prefeito A, o prefeito B, o prefeito C, porque não está fazendo isso. Porque o prefeito, infelizmente, ele depende do governo estadual e do governo federal, porque ele não tem verba para isso. Milagre ele não pode fazer. Não tem como fazer. Né? Então, assim, não vou citar nomes, mas você vê aqui no município de São Gabriel, porque cobra do fulano, cobra do ciclano, que não faz isso, não faz aquilo. Mas, cara, olha, eu, por exemplo, tenho diretores aqui que escolas aqui dentro do município estão em caixa 5 milhões, 2 milhões e meio, 1 milhão e pouco, e a quantidade de alunos é bem menor do que a verba que eu recebo para gerir a minha escola, porque é municipal. É porque o prefeito A ou o prefeito B não quer? Não, é porque, infelizmente, nós temos essa arrecadação que é muito pequena, você entendeu? Esse 8% não dá para você fazer muita coisa. E outra coisa, mesmo quem tem muito dinheiro, olha que desigualdade. O cara ganha lá 4 milhões, então ele ganha 2 milhões para fazer viagem, 1 milhão para dar manutenção na escola, 1 milhão não sei para quê, a verba vem toda engessada. Às vezes o dinheiro que vem ali, você não consegue gastar, porque por mais que você faz viagem todos os meses com os alunos, você não vai conseguir gastar tudo. Não tem, entendeu? Um patamar grande para você investir. Você entendeu? Então, as coisas são muito engessadas. Certo. Consigo entender agora um pouco do que faz. Na iniciativa pública, quando um diretor ele toma iniciativa de fazer alguma coisa, tipo
bingo, tem crítica ainda, né? Uma rifinha para poder juntar uma verba. Eu já vi isso. Agora não sei como é que tá, mas já vi. Na realidade é proibido, Patrick, não pode se fazer mais. Antigamente a gente fazia para ter um caixinha na escola. Que era uma saída, para né? comprar, por exemplo, para você fazer uma festinha para... Você tem que arranjar estratégias. Uhum. Eu, por exemplo, esse ano cheguei a fazer alguns bingozinhos na escola, mas eu não posso fazer. Eu, como diretor, não posso lá entregar uma cartela, eu tenho que convocar o conselho de escola, aí os conselheiros têm que passar nas salas vendendo para mim, que são pais de aluno ou alunos de membro da escola ali, porque eu, se for lá expor, vender o bingo, eu posso receber um processo em relação a isso, que é proibido. Mas o conselho de escola tem essa autonomia, para a gente arrecadar um dinheiro para poder fazer uma festa, por exemplo, Dia das Crianças. Que seria legal, né? Pois é. Então, quer dizer, todo o dinheiro que vai ser revertido para eles, mas você tem que saber como você vai fazer isso. Cantina ajudava muito na escola. Cantina. Mas aí, em função essa quantidade enorme de produtos industrializados que tem, foi cortado. Eu acho que está correto também. Sim. Hoje em dia, nós voltamos com a cantina. Mas não dá lucro como dava antigamente. Antigamente, uma cantina por mês dava lucro absurdo, 2 mil, 3 mil, 4 mil. Hoje em dia, você tira assim, R$500, R$400. Dá mal para comprar alguma coisinha para você distribuir para os alunos. Só que todo lanche tem que ser direcionado pelo nutricionista, você tem que saber o que você vai vender, você não pode vender um enlatado, você não pode vender um suco industrializado, tem que ser tudo natural, tudo feito na hora. Então, dá muito trabalho, então praticamente não compensa você manter mais, entendeu? Estou aqui pensando que tem um benefício também, né? Da gente estar tratando melhor a alimentação. Sim, com certeza, a gente tem que ir lá para esse lado. Isso é um negócio que eu sou pró-escola, né? Tem a discussão entre o aluno e a escola, eu sempre tendo a ficar com a escola e com o professor, eu como pai. Tenho uma filha de 6 anos, a Malu. Você sentiu muita diferença, você pegou lá 30 anos atrás, da postura dos pais? Porque é algo que eu sinto, assim, os pais estão com uma postura oposta a isso. Em dúvida, meu filho está certo. Acho que sempre existiu pais chatos ou pais que pensam assim, mas agora eu acho que é a grande maioria. Eu diria que 80% assim, entre o professor e o aluno, prevalece o professor. Isso é algo que existe e está atrapalhando vocês? Transferir, só um minutinho, transferir a educação que é para ser dada em casa para as costas do pai, porque ele não está lá para educar, está lá só para ensinar. Exatamente. Educar se educa em casa, né? É exatamente isso que eu ia falar. Eu ia começar com essa fala sua. Educação não se encontra na escola. Ali já vai transmitir conhecimento. Então, a família hoje, o pai, a mãe, eles saíram muito para o mercado de trabalho. Com a globalização, esse monte de produto que entra no mercado, as famílias sentem necessidade de dar uma vida melhor para os filhos. Mas esquece que talvez eles estão deixando de ter aquela convivência, o papo do dia a dia, de sentar ali, de fazer atividade. Eu, por exemplo, sempre trabalhei 3 horários, né? Mas chegou uma época que eu percebi que no meu primeiro filho eu não dava muito atenção para ela, né? Quem dava era mais a mãe, eu não dava muita atenção, e eu percebi uma época que tudo que ela perguntava a mãe. Por quê? Porque a mãe de tarde estava fazendo atividade com ela, de noite estava fazendo, e eu quando chegava em casa só botava para dormir. Você, apesar de professor, a referência... Exatamente. Aí eu falei, opa, o meu filho eu vou fazer diferente. O meu filho, eu tirei alguns anos, parei de trabalhar à noite para poder fazer essa parte com ele. Legal. Hoje em dia eu sou muito mais apegado com o meu filho do que a minha filha em relação à convivência. Porque a mãe soube aproveitar essa parte, porque eu não podia fazer essa parte. A gente estava fazendo faculdade na época, né, cara? Então, trabalhava 2 horários, à noite fazia faculdade. Que é dicotomia também, para dar minha vida melhor para eles também. Exatamente. E com meu filho não fiz isso. Então, o que eu observo hoje? A família saiu muito para o mercado de trabalho e esse laço familiar se quebrou muito. Então, por exemplo, qualquer coisinha que chega ali, já chega matando. O professor que é culpado. Tem uma charge que a gente vê na internet, né? Na década de 80, o professor falando, o pai escutando e o aluno quietinho. Hoje em dia, é o professor quieto, o aluno falando e o pai apontando ali para o professor. Por quê? Realmente se tornou isso daí. Eu acho que a sociedade está perdendo muito quando pensa desse jeito, entendeu? Com certeza. E teve também a entrada da mãe no mercado de trabalho. Porque antes, por mais que o pai fazia isso, você citou o seu exemplo pessoal, tinha uma mãe lá. Hoje está o pai e a mãe. Exatamente. Então, às vezes, a criança está sendo criada por telas. Às vezes, exatamente. Telas, como é que você vê telas? Pois é. Que bom que agora veio com essa lei 5.100, agora no início do ano, proibindo o celular na escola, né? Porque a gente via que os alunos realmente estavam muito
dependente de tela. O aluno, se você tomasse um celular, às vezes, Patrick, olha que interessante, às vezes, como diretor, né, o aluno está indisciplinado, está com um problema, e a gente sabe por que não tem esse acompanhamento em casa, e aí você tomava o celular dele. Às vezes você ficava um mês mandando recado, passando recadinho por telefone, mandando bilhete, o pai não ia. Você tomava o celular, antes de terminar a aula, o pai estava na escola. Antes de terminar a aula, o pai estava na escola. E nervoso com você porque tomou o celular do filho. Porque aquilo vai prejudicar o andamento em casa. Exatamente, você entendeu? Então, o pai tem que observar que isso aqui, cara, é uma fonte de pesquisa maravilhosa, é fantástico. Só que a gente tem que saber também como utilizar. E eles não sabem utilizar só para as coisas boas. O que eles fazem? Acaba deixando o filho ficando horas e horas e horas ali, e você vê que a maioria das vezes o problema tá porque fica muito nisso aqui. Não é o uso, é o excesso. É o excesso, e não exatamente. É a tecnologia, é o uso. Com certeza. Por exemplo, se você, eu falo para os pais lá, né? Cara, limita. Você tem como botar uma senha no celular. Seu filho chegou em casa, primeiro vai fazer atividade de casa, todo dia, de 6 às 7 ou de 7 às 8, você vai 2 horas para você usar o celular. Deixa fazer o que quiser, Sim. mas sob o seu controle. Mas os pais não conseguem fazer isso. Eu tive uma conversa com um amigo meu de que ele tá tentando implementar o celular zero, que eu também não acho legal. Também não. Eu falo, fulano, cara, você vai ter que criar um filho analógico nesse mundo digital. Quais são as consequências disso daqui 10 anos? Essa criança vai ficar um pouco para trás. Acho que não é o ideal. Mas ele tem os argumentos dele e tal. Falar que, né, é o direito dele criar filho da forma como ele quiser. Mas também existe esse outro exagero também, né? Um protesto total contra a tela e tecnologia que veio para ajudar, com certeza. O uso é que a gente deturba o uso, né? Exatamente. Começou com as redes sociais e agora a gente deturba tudo. Entrando nessa parte tecnológica, você usa IA, gosta de IA, isso te atrapalha, te ajuda? Pois é. Eu vou te falar como professor. Como professor, não concordo muito. Por quê? Antigamente, você obrigava o aluno a pensar. Né? E eu sempre trabalhava com o aluno o seguinte, faz a prova, você errou, não se pega naquilo que você acertou. Se pega por que você errou. Por que você errou essa questão? Por que você errou essa expressão? Para você entender. Hoje em dia, cara, ele só fala para ir lá, pronto, já está tudo mastigadinho. Atividade de casa... Perdeu o sentido. Perdeu, ninguém passa atividade mais. Por quê? Você dá, ele vai lá, digita, tira uma foto, pronto. Acabou. No outro dia está tudo certinho. Nossa, que cara que fez o trabalho. Pois é, você manda no quadro fazer alguma coisa, não sabe, às vezes nem é tabuado, entendeu? Então, por um lado, foi muito bom. Para você, por exemplo, eu quero fazer um comunicado para a prefeitura, eu quero fazer uma ata, eu quero fazer alguma coisa. Você fala ali, ela te dá tudo prontinho. Óbvio que você tem que corrigir algumas coisas e tal, mas é bom? Você quer fazer um trabalho científico, cara, é fantástico. É um mecanismo que você tem aqui, bicho, que antigamente a gente ia na biblioteca, ficava horas e horas, hoje em dia, rapidinho, ela faz tudo para você. Só que você tem que saber usar. Eu acho que no lance está aí, Sandro. A gente não vai poder mais passar um trabalho, agora feito ontem, na expectativa de que alguém vai fazer aquilo. A gente tem que adaptar uma forma de pesquisar junto, não sei, cara. Nas escolas está acontecendo muito isso. Então, os professores, nós estamos ampliando a nossa biblioteca lá, porque os professores pegam os livros, levam para dentro da sala de aula ou para o pátio e colocam ali. Nós vamos fazer um trabalho sobre tal tema. Então, coloca ali, tem que fazer junto com eles ali. Tira 2, 3 aulas para fazer um trabalho, porque eles não sabem fazer trabalho mais, não sabe escrever. Não. Aí dá tudo prontinho para você. Tudo prontinho para ele. Entendeu? Verdade. Você é um cara que está por dentro de todo o lastro aí da educação. Vou te perguntar coisa geral, né? Você é a favor do mecanismo de cotas na educação? Então, se a nossa educação ela tivesse uma base sólida, eu te diria que sim. Você entendeu? O problema é que a nossa base na educação não é tão sólida como a gente imagina. Então, infelizmente, ainda tem que ter cotas. Você diria que não. Se a base da educação fosse forte, você diria que não precisava de cotas. Não precisava de cotas, você exatamente. Falou sim, ficou parecendo que você achou que desculpa aí. A base forte não precisaria de cotas. Como a base Se nós fraca... tivéssemos uma base forte, a gente não precisaria dessa questão de cota. Entendeu? Mas como a base é fraca, você... Exatamente. Concorda que é uma... Infelizmente tem. Solução paliativa. A gente vê que tem pessoas que... um lado positivo, vamos dizer assim, da cota, não sei se é um lado positivo, mas pessoas que de baixa renda têm condição hoje em dia de fazer um curso de medicina, um curso de direito, cursos que às vezes na nossa época a gente não sonhava, porque era só para quem tem dinheiro, só para quem é rico. Não, se a pessoa estudar hoje e ela for, vamos dizer assim, de baixa renda, ela consegue chegar lá. Então isso aí eu acho que foi muito vantajoso. Muito legal. Você entendeu? Mas por outro lado tem aquela questão, bicho, eu tenho que depender de uma cota para me poder passar, eu sempre pensei assim.
assim. Sim. Você entendeu? Perde a meritocracia do negócio. Exatamente. É. Uma coisa nova, eu não sei até que ponto a gente vai discutir se é novo, é a questão do autismo, né, cara? Não só o autismo, né? Todas essas questões aí. Isso está muito alto, eu sei que você passou e às vezes passa dia a dia e passou uma situação com relação ao autismo. Exatamente. Que você desse uma palhinha geral sobre isso aí. Passei uma situação muito difícil na faculdade porque o volume de pessoas com deficiência, com o espectro autismo que está entrando na escola é muito grande. Eu acredito que antigamente essas pessoas já existiam, mas assim, vamos supor, um autista severo, ele ficava escondido ali, porque a família tinha vergonha de expor o público, vergonha de mandar para a escola. Quantas e quantas pessoas que eu conheci na década de 80, que você sabia que ficava trancada dentro de casa, que a família não botava na rua para poder brincar. Chegava lá e falava, fulano não vai para a escola. Exato. Não, isso daí não vai isso aí não vai aprender, não adianta não, entendeu? Hoje em dia, por um lado, isso foi muito bom. Sim. Então a gente está vendo a sociedade, apesar que eu acredito que aquela base para se preparar isso aí não foi muito sólida. Então, eu estou aprendendo muito com o cotidiano. Mas agora pegou muita gente surpresa nessa. Muito descarregou assim, 4, 5 autistas por sala de aula. Não, talvez não tanto, né? Mas 2, 3 autistas por sala de aula. Nós temos sala que tem 5. 3 casos leves, um mais ou menos, um severo. Nós temos, entendeu? Aí depois tem os TDAH, tem as outras, todos os fora os outros que tem. Então, eu tive uma aula muito grande com um primo meu, né? O meu primo Gustavo, ele tem um filho autista e ele teve um problema na certa escola, pediu para colocar o filho dele lá. Falei, lógico. O filho do Adão? Isso, exatamente. Isso. Aí o Gustavo colocou o menino dele lá. E aí o Gustavo falou, olha, ele está dando umas crises, coisa e tal. E aí um dia ele deu uma crise e ele falou assim, na hora que ele der uma crise, eu vou te explicar. O meu medo é que meu filho machuque alguém, aconteça alguma coisa com alguém, porque ele vai agir involuntariamente, entendeu? Então... Você pode segurar? Eu falei, o que eu tenho que fazer então? Porque eu estou desesperado. Eu estou desesperado, porque você me falou que ele vai ter uma crise. E quando tem uma crise, ele pode machucar alguém. O que eu vou fazer? Eu falei, ele é forte. Ele é forte. Você vai e eles ficam numa força que você não tem noção. Imagina. Você vai imobilizar ele me explicou, você vai chegar por trás, você vai fazer isso aqui no braço dele, você vai dar uma espécie de uma rasteira, mas vai segurar ele com a perna para deitar ele no chão. É toda uma técnica. É toda uma técnica. O pai está ensinando. Meu pai que ensinou. Aí, o Gustavo que ensinou. Aí eu peguei, segurei ele, eu passei acho que umas 2 ou 3 vezes nesse processo com ele, e segurava e ele o tempo todo ele tenta te morder, ele tenta te machucar, te arranhar, então você tem que ter toda uma técnica para você segurar. E segurava ele ali conversando com ele, pedia as pessoas para se afastar, porque quanto mais gente, eu acho que mais nervoso eles ficam. Com certeza. Aí a pessoa se afastava e eu ficava ali conversando com ele, né, falando palavras legais, né, acalmando e coisa e tal. Patrick, é mais ou menos de 30 a 40 minutos. Caramba. Quando a pessoa volta, ela não sabe o que ela fez, ela fica assim meia, sabe? Sim. Ela volta assim, coisa e tal, e você pode soltar, ela não vai fazer mal a ninguém. É um desatino total. Exatamente, é como se tivesse um fiozinho e aquele fiozinho ele quebrasse e a pessoa fica assim, fora de si. Aí depois colou aquele fiozinho de novo, ela volta ao normal. Cara, você tem que ter um preparo grande. Exatamente. Né? Mas assim, a gente está aprendendo muito. Sim. Você entendeu? Cada dia um aprendizado. Inclusive aconteceu um episódio na escola, agora recentemente, que um menino deu uma crise no pátio, aí me chamaram. E exatamente na beira do portão. E o portão lá tem um buraco assim, que as pessoas se comunicam para poder entrar na escola, para falar que está chegando. E esse aluno, na beira do portão, deu a crise, me chamaram, fui lá e segurei ele. E nisso ia passando um senhor na rua e vi ele gritando, porque eles gritam muito. Nesse caso, ele gritava, me solta, que eu vou fazer isso, que eu vou matar. Aí eu segurando ele ali, aplicando o procedimento, segurando ele. E coisa e tal. Aí o cara passou, começou a olhar no buraquinho, solta ele, rapaz, tá ficando doido? O que você tá fazendo? E nisso nós já tínhamos ligado para a família. Sim. Aí o pessoal, o cara vai, eu vou filmar, você vai ver, vou jogar na rede social, você vai se lascar, não sei o quê. Aí eu falei, deixa, eu não estou preocupado. Minha preocupação é com a família sabe o que eu estou fazendo com ele. E eu já tenho orientação para fazer isso. E aí, nisso, o pai estava vindo, e eu segurando ele, foi acalmando, e o pai gritando lá. Aí, tô filmando. Aí, nesse meio termo, o pai chegou. Aí o pai chegou, como é que tá, meu filho? Olha, já tá calmo, coisa e tal. Dá mais uns 10 minutinhos que ele tá voltando aqui, parou de suar agora e já tá legal. Só que aquele senhor tá fazendo filmagem do seu filho, achando que eu estou agredindo seu filho, machucando seu filho. E o pai partiu para cima do rapaz. Ó, me dá o celular aqui.
ou você apaga esse vídeo agora, ou vou quebrar o celular aqui e vou te processar porque ele está fazendo um favor pro meu filho. O meu filho, ele poderia ter saído ali e machucado alguém. Se ele está fazendo aquilo ali, é porque eu orientei ele que ele fizesse aquilo até eu chegar aqui na escola. E a hora que ele me chamar, eu vou vir aqui. Eu demorei 10 minutos para chegar aqui, porque o trânsito, não sei o quê, mas eu estou aqui. Então, você não tem um filho com aspecto autista, então não julgue pelo que você está vendo. Procura saber primeiro para depois julgar. Perfeito, então, isso, pai, né? Perfeito, legal. Perfeito. E você precisa disso, apoio, porque você está fazendo uma coisa muito delicada, tocando no filho dos outros. Isso já é uma coisa complicada. Né? E hoje em dia você fica preocupado se você arranhar. Eu já tive alunos, agora eu vou te falar como professor, de o aluno muito agressivo partir para cima de outra pessoa, para um professor bater, você vai lá e imobiliza ele. E nisso que você segura, a unha passa e ranha. Aí chega em casa, vai na delegacia, o cara me arranhou todo, não sei o quê. Pai, né? Você entendeu? E o pai vai lá querendo fazer isso contra você, mas é óbvio que nas escolas de dia tem câmera, você tem como provar, mas é perca de tempo que você tem para constatar uma coisa que é em verdade, entendeu? Verdade. O pessoal anda muito agressivo mesmo. Sim. Teve caso de agressão de aluno para professor? Você como diretor, não? Nós tivemos a atuação esse ano de um aluno que ele... Fora do autismo, né? Não, ele é autista. Autista também? Ele é autista. Nós fizemos a adaptação, mas uma escola não quis ele e eu estou pegando todos, tá? Sim. Todos que vão lá eu pego. É bom vocês falarem isso aqui. Todos que vão a gente pega. A gente não... Enfrentar o desafio. Exatamente. A gente está sofrendo junto, sim, mas estamos aprendendo bastante. E esse aluno chegou lá e nós fizemos a adaptação com ele. Ele tinha que ficar até a hora do recreio somente, porque depois do recreio ele desencadeava. Então, eu lembro que no primeiro dia que ele chegou na escola, eu pedi para os alunos da turma para brincar com ele, expliquei como é que ele era, coisa e tal, e ele tinha que se enturmar, a mãe falou que ele se sentia bem quando se enturmava, e os meninos começaram a brincar, nós temos uma mesa de ping-pong lá, jogando bolinha, e uma bolinha caiu no chão, e ele saiu, né? A cada 3 pontos ele sai. Aí, nisso que a bolinha caiu no chão, ele falou, não vou sair, eu quero jogar. Os meninos, não, você já saiu. Eu falei, não, agora é minha vez, coisa e tal. Aquele negócio, a hora do recreio tem que ser rapidinho, muita gente, um espaço muito pequeno. Rapaz, ele partiu para cima do menino e começou a agredir, você tem que ir lá fazer todo aquele trabalho. Aí chamei a mãe falou, na outra escola, ele ficava até a hora do recreio. Então, vamos fazer o seguinte, quando chegar na hora do recreio, a gente dispensa ele, porque parece que o remédio faz um efeito até aquela hora, depois aquilo ali vai desencadeando outras coisas. Sim. Aí começamos a fazer isso. Aí um dia, ele estava indo embora na hora do recreio, bateu a sineta, ele estava saindo, e a coordenadora tinha tomado uma bolinha dele, e aí ele chegou lá na beira do portão, que ela estava lá, que é um ângulo que ela consegue visualizar o pátio todo, ela fica mais na beira do portão, que ela tem uma visão geral, e ele falou assim, eu quero a minha bolinha. Ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu não posso sair daqui agora, amanhã, na hora que você chegar, está guardada na minha mesa, você pega, tá bom? Eu te entrego a bolinha, que agora não tem condição não, você está indo embora agora. Educando também, normal. Exatamente. Né? E nisso que ela virou de costas, ele deu um voador nela, ela caiu no chão, se machucou, e ela veio me procurar. Nesse meio termo que ela veio me procurar, ele deu outro voador, né? Porque eles ficam assim, ninguém consegue segurar. Aí ele tem cuidador. Só que o cuidador não tem força, cara. Uma mulher, por exemplo, difícil, né? Não consegue dominar. E aí me chamou os professores, fomos lá, conseguimos dominar ele, mas assim, ela ficou um pouco traumatizada em relação à situação, inclusive está de licença até hoje, não voltou para a escola. A lei dá esse direito a ela, né? Porque ela ficou muito traumatizada com a situação. Com certeza, traumatizada. Mas não culpa o menino também, porque tem essa questão desse distúrbio. E no momento ele está afastado da escola, a gente está mandando atividade, foi um consenso que entramos entre o psiquiatra dele e a escola até a situação normalizar, entendeu? Legal. Vou te perguntar a opinião, mas mais ou menos já sei a resposta. Você está dentro do olho do furacão, é muito fácil falar de um lugar qualquer sobre isso, um assunto muito delicado. E isso muita gente defende a separação do pessoal com esse tipo de transtorno, né? Você é da separação ou você é da inclusão? Eu sou da inclusão. Se imagina. Apesar de toda a dificuldade que a gente passa, você vê eles progredir, principalmente quando a família é ativa na escola. A maior parte dos alunos que são autistas, que dão esse tipo de transtorno, que a família não é presente na escola, a tendência é só piorar. Aqueles que são presentes, por exemplo, nós temos uma autista lá que esse dia tomou uma suspensão. Você entendeu? E aí
A mãe, chamamos a mãe, conversamos, vai tomar suspensão porque agrediu o professor com palavras, coisa e tal. Ela tem que entender que aqui não pode fazer isso. Claro. Você concorda? Concordo. Aí deixamos um dia em casa, no outro dia chegou tranquila, pedindo desculpa e coisa e tal. Mas assim, é a maneira de você educar também. Sim. Você entendeu? De saber o que é certo, o que é errado. E cada dia que passa, eles vão progredindo cada vez mais. Então, eu sou a favor, sou. Só que as nossas escolas não têm estrutura ainda suficiente para abarcar essa leva tão grande que está chegando, entendeu? Você é a favor e gostaria de mais estrutura e mais preparo dos pais. Exatamente. Principalmente da família. Porque a escola tem professor de AEE, a escola tem cuidador, mas isso não é o suficiente. Se a família não fizer a parte dela em casa, o que a gente faz aqui, no outro dia, vai para lá, desanda, volta tudo do mesmo jeito. Entendeu? E é uma coisa que a escola não pode fazer, controlar o lar dos outros. Com certeza. Santo, você é um mister educação, né, cara? A gente conversou coisa pra caramba. Não sei se você está pensando em alguma pergunta que eu não te fiz, que uma coisa que você queria colocar, que a gente vai estar caminhando para o final, a gente está com um tempo aqui. Para mim está tranquilo. Muita coisa boa que você esclareceu. Foi muito legal você ter essa experiência, por mais que foi traumático a secretaria, mas em todas as pontas. Estou pensando aqui várias perguntas que eu podia te fazer ainda, mas... acho que vale a pena você voltar, talvez um dia até com a galera da Copesg, para falar mais sobre Copesg, assim, que é uma instituição que está aí até hoje, né, que é muito legal. Com certeza. Toda aquela turma do início e ali, cara, eu vi aquela escola tijolinho por tijolinho. Foi uma coisa assim, um trabalho tão árduo e tão gostoso de se realizar, que assim, quando eu saí de lá, eu sabia que era para dar uma condição melhor para minha família. Claro. Mas eu sinto ainda, mas durante muitos anos eu tinha vontade de voltar, de fazer parte daquela equipe, mas eu sabia que, infelizmente, o meu rumo era outro. Eu tinha que prosseguir por outros mares, entendeu? Mas deixou muita saudade. Quem sabe a gente pensa no episódio aí, tem tanta gente boa da época, né? Claudete Carminda. Sim. Nossa, Edna, lembrando Edmilson, lenda Edmilson. Então a gente vai chegando ao final, galera. Eu queria registrar a presença dos nossos patrocinadores, né? A Pizza Dono do Pedaço, a pizza mais gostosa da cidade e o delivery mais rápido, que é muito importante também. Inclusive, estão fazendo uma transição agora de um novo espaço, né? E está até sendo costurado uma visita aqui no Mundo SGP para falar do empreendimento deles, que a gente também, além de conversar com pessoas que estão fazendo a diferença e personalidades da cidade, assuntos interessantes, a gente procura também fazer um trabalho empresarial. Então, a gente convida você a procurar aqui o Mundo SGP para falar da sua empresa, trajetória, a gente consegue fazer um trabalho bacana. Falar também que você pode anunciar a sua empresa aqui como patrocinador das nossas conversas. Se você curte o Mundo SGP, acompanha nas redes sociais, você pode ser um patrocinador, também é só entrar em contato via Instagram. E hoje eu tive aqui o prazer de conversar com um professor meu, o Sandro, o primeiro de muitos que eu quero conversar. Já tive com um professor aqui, mas alguém que me deu aula. Dizer para você, Sandro, que a sua trajetória foi muito bonita, que admiro você desde a época da escola. E continua, cara. Continua, porque às vezes é coisa que você nunca imaginou que você estava fazendo, como imobilizar um aluno, lidar com pessoas autistas, olha só. Quem diria que 20 anos atrás você pensasse que a gente estaria vivendo isso? Eu nem sabia que existia autismo nessa época, né? Mas a vida é adaptação e você, em adaptação, você é o mestre, né? O cara que saiu daqui para ser ajudante pedreiro em Vitória e voltou formado em 3 faculdades e professor de tantos anos. Então, obrigado, cara, que você foi solícito na hora que eu te chamei. E eu que agradeço, cara. Um prazer é meu. E o que precisar, estamos de portas abertas. Vamos precisar, sim. Então, esse foi o Mundo SGP, pessoal. Assista, acompanhe a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e até a próxima.